A temporada de premiações 2021 já está entre nós e um dos filmes que está chegando aos cinemas agora e que já está aparecendo aí nas premiações é Judas e o Messias Negro, dirigido pelo Shaka King. Eu já assisti ao filme, o filme está chegando hoje aos cinemas e eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre ele. Para começar, um breve resumo do que se trata o filme. O filme se passa na década de 60, baseado numa história real, e o filme acompanha um jovem aspirante a policial. Na verdade, ele não é bem policial, ele basicamente usa o distintivo da polícia para poder roubar carros e aprontar confusões nas ruas à noite. E esse cara se chama William O'Neill, ele é interpretado pelo Lakeith Stanfield, que é aquele cara que fez o Corra. É isso? Joias Brutas. Na verdade, ele fez o Joias Brutas, né? E a partir daí, pra ele não ser preso depois que ele é pego pela polícia, ele é enviado pra se infiltrar dentro do grupo dos Panteras Negras, que eram liderados pelo Fred Hampton, que aqui nesse filme é interpretado pelo Daniel Kaluuya, que também era o protagonista do Corra. Até que chega um certo momento em que, à medida que ele vai mergulhando no grupo, ele vai cada vez mais entendendo a filosofia da equipe dos Panteras Negras e, até certo ponto, concordando com elas, com a veemência do Fred Hampton nos seus discursos. Eu recomendo muito que antes de vocês assistirem a esse filme, o Judas e o Messias Negro, vocês peguem para assistir também o documentário da Agnes Varda, o Black Panthers, que ela dirigiu lá na década de 60, que é um filme de 28 minutos, é curtinho, que é basicamente ela enfocando e dirigindo ali o dia a dia dos Panteras Negras, os discursos dele, o que eles planejavam. Por conta dessa contextualização, eu recomendo também que vocês assistam esse filme antes de assistirem ao novo. E a coisa que eu mais gosto no filme, a coisa que mais me interessou nesse filme, é que ao mesmo tempo que ele não se preocupa muito em explicar cuidadosamente como que surgiu o grupo dos Panteras Negras, ele não é um filme sobre a formação dos Panteras Negras, ele ao mesmo tempo ele também consegue ser bastante didático nos ideais e na postura dos Panteras Negras perante a sociedade. A gente compreende muito bem como que os Panteras Negras eles surgem dentro de uma sociedade que praticamente precisava que um grupo como esse surgisse. A gente entende os Panteras Negras como um grupo que estava muito mais dedicado a uma revolução frontal com o sistema que tanto oprimia os negros naquele momento. E dentro disso a gente consegue entender também as complexidades dos Panteras Negras. A gente entende muito bem como que é a filosofia deles, como que eles entram em confronto com outras equipes daquele mesmo contexto, como que eles têm rivalidades com certas gangues locais, com outros movimentos raciais também, e como que funcionam também, é uma expressão que está bastante em voga ultimamente, que é a interseccionalidade, como que eles também se unem a grupos de outras causas partidárias, como por exemplo, imigrantes, luta pelos direitos de outras minorias sociais. É interessante você perceber como que eles não encaram a luta racial como uma luta isolada, como que eles entendem como é que eles precisam interagir com outras causas sociais também. E ao mesmo tempo, o filme também é bastante eficiente em estabelecer a dinâmica interna da equipe, como que os Panteras Negras se enxergam mesmo como irmãos de batalha, como irmãos de uma causa. Quando um sofre uma baixa, isso se torna motivo de luto, de desesperança para toda a equipe. E é interessante você também perceber como que os personagens, eles sempre se preocupam ao longo do filme inteiro em aproveitar personagens que caíram e ressignificá-los e transformá-los em um símbolo de esperança. Nesse momento, o filme é bastante forte até nos seus elementos dramáticos. Existem vários momentos no filme em que a gente enxerga conversas com mães que perderam filhos para a polícia. E o filme também consegue estabelecer muito bem como que a polícia, naquele momento, era uma causa para esse problema que eles enfrentam do início ao fim do filme. A gente entende como que a violência da polícia, como que a truculência justamente da instituição que deveria proteger os negros e a sociedade como um todo, acaba culminando na criação dos Panteras Negras com a sua filosofia de revolução, de luta armada, etc. É interessante você perceber como que o filme dedica tempo a cada perda, a cada novo integrante dos Panteras Negras, como é que o Fred Hampton conhece a namorada dele, como é que depois isso culmina na gravidez da namorada dele, como é que isso mais tarde acaba se transformando numa espécie de preservação de legado dos Panteras Negras, a ideologia dos Panteras Negras de geração em geração. E uma coisa que pra mim a prova de que o filme funciona é que quando chega no terceiro ato, eu não vou dar spoiler, embora seja difícil falar spoiler de uma cinebiografia, embora você já saiba o que vai acontecer, uma tragédia enorme vai acontecer com os Panteras Negras, etc. Ainda assim, quando essa tragédia acontece, você sente completamente o peso daquilo e o peso da traição que envolveu aquela situação. Dentro disso tudo, a grande força do filme reside justamente nas duas atuações centrais, a do Lakeith Stanfield e do Daniel Kaluuya. Principalmente o Daniel Kaluuya, ele faz aqui um personagem que é repleto de vigor, ele é completamente diferente do personagem dele que a gente viu no Corra, que era um personagem mais jovem, mais informal, mas ao mesmo tempo que tinha receios e que tinha que encontrar uma coragem dentro de onde ele nem sabia que existia. Completamente diferente do personagem dele nas Viúvas, que era um personagem bem mais agressivo, bem mais violento. Diferente do personagem dele no Pantera Negra, que era um personagem ambíguo, etc. Nesse filme aqui, ele vive um personagem que, primeiro, ele é completamente consciente da luta que ele tá travando, dos objetivos que ele quer alcançar, dos motivos pelos quais ele quer alcançar esse objetivo e, principalmente, da intensidade
intensidade dele nas falas. Todas as cenas que envolvem os discursos do Fred Hampton, o Daniel Kaluuya, ele conduz todas essas cenas com uma intensidade, com uma gravidade na fala, com uma dialética que envolve o espectador. Você se sente envolto por aquele momento de energia dentro daquele grupo e ao mesmo tempo você entende as palavras dele. As palavras dele fazem sentido, sem que ele pareça apenas um ícone indestrutível. Ele também é um ser humano complexo, com as suas fragilidades, com as suas dúvidas, com as suas hesitações, com as suas dores. É um ótimo trabalho de performance do Daniel Kaluuya. Ele com certeza já está sendo indicado às grandes premiações de atuação do ano e ele merece todas elas. E o Lakeith Stanfield, ele vive um personagem que, de novo, ele também fala muito sobre essa complexidade que existia dentro do movimento dos negros pelo simples fato dele ser um traidor, um bode expiatório da polícia racista dentro de um grupo que deveria justamente defendê-lo. E ele retrata muito bem o personagem como que ele é, como um personagem que, mesmo flertando com a ideologia dos Panteras Negras, ele ainda assim, ele não consegue se entregar completamente a elas por conta dos benefícios próprios dela. E pra mim, o momento que mais ressalta justamente essa rivalidade dele com o resto do grupo é justamente o finalzinho do filme, isso não é spoiler, quando rolam lá durante os créditos aquelas imagens de arquivo com as pessoas reais, aquelas legendas todas ali mostrando o que aconteceu depois. A gente vê justamente como que aquele personagem, ele carregou ao mesmo tempo uma culpa, mas ao mesmo tempo a gente também sente a vergonha justamente da covardia dele nunca ter conseguido assumir a barbaridade que ele cometeu e como que ele culminou na tragédia dos Panteras Negras. Embora o filme ele tenha um pequeno problema nesse sentido, que é o fato de que, ao dividir muito tempo de tela entre o Lakeith Stanfield e o Daniel Kaluuya, o filme ele acaba não decidindo muito bem qual o protagonismo que ele deve focar. É claro que o protagonista do filme de fato é o William O'Neill, é o Lakeith Stanfield, mas ao mesmo tempo o fato do outro personagem, do Fred Hampton, ganhar tanto tempo de tela e da performance do Daniel Kaluuya ser tão potente, isso acaba impedindo um pouquinho que o protagonismo seja totalmente entregue ao Lakeith Stanfield. Mas enfim, esse é um probleminha dentro de um filme que funciona muito bem dentro da sua construção de discurso e que retrata como que o mundo, infelizmente ainda hoje, ele continua passando pelas mesmas urgências lá da década de 60 e que como que uma revolução ela é sim necessária ou pelo menos a ser questionada, pensada para os dias de hoje. É isso, agora eu quero saber de você o que você achou de Judas e o Messias Negro, diga aqui nos comentários, curta esse vídeo se você gostou, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal, que isso é muito importante, e acompanhe aqui a nossa cobertura do Oscar, que ela já está acontecendo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.